Olá, boa noite, meus queridos e amados irmãos. Hoje é nosso tempo de oração para buscarmos ao nosso Deus, ao Senhor. E eu quero falar um pouco sobre o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20. Mas eu quero começar lendo Deuteronômio, capítulo 4, e o verso de número 39, que nos diz assim, Deuteronômio 4, e o verso 39. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Nós queremos falar em Deuteronômio, em 2 Crônicas, no capítulo 20. Porém, precisamos ressaltar algumas coisas. Inicialmente, após a morte de Asa, que era o rei de Judá, está registrado em 2 Crônicas 14, de 2 até o 40, 2 Crônicas 16, verso 13. Então, após a morte de Asa, Josafá, o seu filho, ele reinou em seu lugar. 2 Crônicas 17 vai fazer este registro. E entre as várias guerras nas quais Josafá participou, nós queremos destacar que se deu contra Moabe e Amon, que está registrada em 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Note que o nosso texto, então observe aí 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso de número 1 diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azaron Tamar, que é em Gete. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Após a morte de Asa, Josafá, seu filho, reina em seu lugar. Várias guerras acontecem, estão destacando contra Moabe e Amon. Os inimigos de Josafá, como nós lemos no versículo número 2, eram em grande número. Era uma grande multidão, na verdade, diz o nosso texto aí. O final, o texto diz: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Olha, eles já estão aí, em Azazon Tamar, que é em Gete. Então, os inimigos de Josafá estão perto. Eles são em um grande número. Mas devemos observar que não somente aqui, e se Deus permitir, estaremos observando em outras ocasiões, que mais uma vez Deus trará a vitória sobre o inimigo. E a vitória ela vem, e a vitória só acontece exatamente porque Deus foi que lutou contra o inimigo. Deus é que lutou contra o inimigo. Por isso a vitória veio, ela estava assegurada. É evidente que nós não podemos negar que a ação de Josafá, todavia, a maneira que ele reagiu contra o grande desafio que ele tinha,
era um gigante, muito difícil de vencer, era uma grande multidão. Humanamente era como na história conhecemos o Golias, o gigante contra o pequeno Davi. Mas a reação de Josafá neste evento, diante desta grande adversidade, a reação dele se baseou sobre qual fundamento? Sobre qual fundamento Josafá firma a sua reação e a sua ação? E hoje nós queremos destacar apenas um deles, inicialmente. O primeiro é a compreensão de que Deus, o nosso Deus, é poderoso. Nosso Deus é poderoso. O verso 3 diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Josafá compreendeu perfeitamente, ele entendeu a grandeza do inimigo, uma grande multidão, ele sabe disso, ele tem esse entendimento. Nós não negamos que ele temeu o inimigo, contudo ele sabia. De um lado ele entende, ele compreende a sua fraqueza, a sua fragilidade humanamente, meu querido, mas do outro lado, ele também tinha a plena certeza e a convicção de que seu Deus era maior do que o inimigo. Além do mais, ele sabia que eles eram um povo escolhido, um povo eleito. Às vezes nós temos grandes dificuldades também como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas você deveria ter em seu coração em mente que você também, como igreja de Cristo, é um povo eleito, um povo separado por Deus. Então há uma promessa, tem um acordo, há uma aliança no sangue de Cristo, a nova aliança, para a qual nós podemos olhar, para a qual nós devemos confiar no Deus desta aliança com a sua igreja. Aqui estamos olhando esta aliança com Israel. Olhe, Isaías, capítulo 41, versos de 8 a 10. Vamos ler. Isaías 41, versos de 8 a 10. Isaías 41, versos de 8 a 10, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E lembra o texto que nós abrimos hoje à noite? Deuteronômio 4:39. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Deus é poderoso. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cristo é poderoso. Entenda, compreenda isto. Então, dentro desta verdade de um Deus poderoso, volte
Atente para a 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso de número 6. Em 4 verdades queremos destacar dentro do Deus poderoso em quem nós podemos e devemos confiar. Primeiro, Deus não pode ser vencido. O Deus em quem nós confiamos, o verdadeiro Deus e o nosso Salvador, não pode ser vencido. Veja aí o versículo 6, voltando para 2 Crônicas 20, verso 6, que diz assim: E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Que maravilha! Que declaração de Josafá! Ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe que Deus é Senhor nos céus e na terra. Ele sabe que este Deus é dominador sobre todos os reinos, sobre todas as gentes. Ele sabe que Deus tem mão poderosa. Agindo Deus, quem impedirá? Não há quem o possa resistir. Nosso Deus é poderoso. Se Jesus é o teu Salvador, o teu Senhor, o teu Deus, Deus que te salvou, é um Deus poderoso. A segunda verdade é que Deus já tratou com os inimigos da terra no passado, mostrando o seu poder. Veja o versículo 7, como é interessante isto. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Como é interessante. Então, neste verso 7, Josafá lembra diante de Deus que no passado o Senhor já havia removido daquela terra os seus moradores e havia dado como herança a Abraão e a sua semente para sempre. Deus já havia operado, Deus já havia revelado, demonstrado também o seu poder. Ele lembra no passado, e moradores daquela terra foram removidos por Deus. Deus os tirou daquela terra e Deus entregou a Abraão e a sua posteridade. Vamos a Deuteronômio. No capítulo 2. Vamos ler o verso 25, Deuteronômio 2, e o verso de número 25, que nos diz assim, 2, e o verso de número 25, que nos diz assim: Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Capítulo 3, agora de Deuteronômio, verso 18, depois o 20. 3:18 de Deuteronômio. Diz: Nesse mesmo tempo vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuirdes. Passais, pois, armados todos os homens valentes adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Verso 20. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá da além do Jordão, então voltareis cada qual à sua possessão que eu vos dei. Deus tratou com os inimigos daquela terra no passado e de lá os tirou.
e deu de herança aquela terra ao seu povo Israel. Deus não pode ser vencido. Deus já havia tratado no passado com os inimigos que estavam naquela terra, os inimigos daquela terra. E terceiro, Deus no passado poupou os inimigos do presente, aqueles que estavam ali se levantando contra Josafá e o seu reino. Veja os versos 10, voltando para Deuteronômio, para Crônicas, e depois vamos voltar para Deuteronômio, mas primeiro em Crônicas precisamos ler nos versos 10 e 11 de 2 Crônicas 20, que diz assim: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas dele se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Deus, no passado, poupou esses inimigos do presente. Disse: olha, Deus não nos permitiu invadir Amon, Moabe e o Monte Seir. Vamos a Deuteronômio para nós conferirmos isto. Deuteronômio, veja lá, Deuteronômio, no capítulo 2, Deuteronômio, acompanhe comigo. 2 e o verso 4 e 5, não podemos ler tudo, mas vamos ler versos 4 e o verso 5 de Deuteronômio 2, diz assim: ordena ao povo dizendo: passarás pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Não vos entremetais com ele, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. As montanhas de Seir foram dadas a Esaú por herança. Lembra, Crônicas diz bem, Deus não permitiu invadir, porque Deus havia feito dado em herança para outrem. Agora, no capítulo 2, o verso de número 9. Então o Senhor me disse: não moleste Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Que coisa interessante, né? Deus disse, naqueles dias, Deus não permitiu invadir também Moabe, assim como não permitiu Seir. Mas vamos lá, versículo 18 agora, e o verso 19. Hoje passarás por Ar pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Que coisa interessante, meus queridos e amados, é o que nós temos observado aqui. Deus não pode ser vencido, Deus já tratou com os inimigos da terra no passado, e Deus no passado também poupou os seus inimigos do presente. Ele poupou a Seir, Deus não permitiu que Israel invadisse, nem permitiu Moabe, nem permitiu invasão a Amon. Como Josafá apresenta aqui para nós nos versos 10 e 11 de 2 Crônicas. Interessante, muito interessante o final do versículo 10. Quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Verso 11, eis que nos dão o pago,
vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. E a última lição de hoje. Deus firmou uma aliança com o seu povo. Note os versos 8 e 10 agora de Crônicas 20, e diz: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, olha só, como nós dissemos no início, Josafá ele tinha uma base sobre a qual repousava a sua confiança. Josafá tinha as promessas de Deus. Ele sabia que Deus podia ser propício mais uma vez a eles. Mais uma vez, em virtude desta aliança, em virtude das promessas de Deus com o seu povo, se eles o buscassem de todo o coração. A certeza de que nós estamos nas mãos de Deus, a certeza e a confiança de quem é o nosso Deus, deve nos dar segurança. Nós reconhecemos de um lado nossa fraqueza e a nossa fragilidade, humanamente falando. O texto diz: Josafá temeu. Mas a sua reação, considerando agora o lado divino de quem é Deus, o Deus poderoso, o Deus que disse: não temas, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Tu hoje saberás, tu vai refletir no teu coração que eu sou o Senhor, Deus em cima no céu e embaixo na terra, e além de mim não há outro. E a declaração própria de Josafá: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força, poder, e não há quem te possa resistir. Esta é a confiança de Josafá. Esta deve ser a minha e a sua confiança, para que nós possamos reagir adequadamente, como a situação exige, e é isto que Josué irá fazer. A sua reação, o modo como ele vai se postar diante daquela circunstância difícil, que ele temeu, que ele teve medo humanamente, mas ele conhece o seu Deus. Se Deus permitir, na próxima oportunidade nós continuamos a falar deste Deus tão maravilhoso e do buscar a Deus nos dias e nos tempos difíceis. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, rogamos que Tu nos ajude a reconhecer o Teu poder, a Tua glória e, ó Deus, o Teu chamado a um povo, seja Israel, seja para nós hoje a igreja, e a confiança que devemos ter nesta aliança, nas Tuas promessas de cuidar, ó Pai, do Teu povo. Abençoa-nos até nosso próximo encontro. É a nossa súplica e oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Nós continuaremos esta mensagem na próxima ocasião. Deus te abençoe. Amém.